Bem-vindos, amigos! Eu sou Emanuel Campos e você está no Impresso 3D Podcast, quarto episódio de 2026. Já batemos um recorde em relação a 2025, é um episódio a mais do que o ano passado. E este episódio é especial demais, porque eu tenho aqui comigo o Cristiano. Cristiano, eu gostaria que você se apresentasse logo de cara, nome, formação, área de atuação, para que a gente possa entrar no assunto de hoje. Bom dia, Emanuel. Primeiramente, parabéns pelo podcast. A sua iniciativa ajuda bastante a comunidade e estou aqui para poder tentar ajudar de alguma forma. Cara, eu tenho Bom, meu certeza nome... que você vai ajudar muito. Desculpa te cortar, mas desde que você foi meu aluno e é aluno do meu pai, a gente começou a tricotar e eu vejo a grande bagagem, a experiência que você carrega. Mas vamos lá, desculpa te cortar. Tranquilo. Então, meu nome é Cristiano Vieira. Minha formação é em tecnólogo em soldagem na FATEC São Paulo, onde eu tive o prazer de ser aluno do seu pai. Mas minha área de atuação original já há mais de 30 anos, por incrível que pareça, é na área de TI, como analista, como técnico de suporte para numa agência onde trabalhei mais de 10 anos, e com a entrada na área de soldagem na faculdade, tive acesso a alguns cursos, algumas matérias que me levaram a abrir mais a mente, e o desejo da impressão 3D já existia, só que eu não tinha conhecimento, não tinha nenhuma noção de como eu poderia produzir as minhas peças, que era uma vontade minha. Até então Uhum. era um desejo só de imprimir o que os outros faziam. Na faculdade foi surgindo, através de trabalhos, parceria com amigos e tudo, um projeto onde fizemos um mock-up de um equipamento para uma máquina de solda, daí despertou na gente, poxa, podemos fazer isso para outros equipamentos, podemos fazer peças de reposição para máquinas de solda a um custo muito mais acessível para as pessoas, uma entrega muito mais rápida, porque as peças normalmente das máquinas vêm de fora. Então, disso aí, o mundo começou a se abrir na área da impressão 3D e estou aqui lutando para expandir cada vez mais. Hoje, qual é o seu campo de atuação principal e secundário? Eu sei que você realiza projetos, você faz impressão de peças, estou vendo atrás de você aqui no estúdio, no mínimo duas, três máquinas da K1C, é isso? Isso, eu tenho uma K1 Max, duas K1C, uma A1 e uma outra impressora de resina. Tá muito bem armado. E como que você usa esses brinquedos todos hoje? Hoje, o meu foco principal está sendo com peças de reposição para máquinas de solda, onde eu tenho um cliente que ele me fornece as peças. Geralmente as peças já estão um pouco desgastadas, algumas até quebradas. Eu faço a análise de viabilidade da peça, faço a modelagem, imprimo, faço os testes aqui mesmo de resistência inicial. Depois de estar tudo ok, achar a posição correta, o material, posso fazer todas essas análises de viabilidade, de resistência aqui no meu laboratório, eu mando para o cliente, ele testa na prática durante um período as peças, depois que ele me dá o ok, eu começo a produzir para ele e posteriormente para outros clientes. Minha área Cara, secundária ainda é TI, presto serviço de entendi. TI para algumas empresas, Desenvolvimento, front-end, suporte, sistema suporte. operacional. Interessante. Por que que você foi fazer soldagem? Eu já vou perguntar das peças, mas por que soldagem? Cara, do nada surgiu uma ideia de um projeto que envolveria metal, solda. Eu fui procurar tentar fazer um curso de soldagem, curso básico. Só que eu não tem vaga, não tem vaga, só daqui a 6 meses no Senai, no Senac. Fui procurando alguns lugares e não tinha disponibilidade naquele período. E vendo um vídeo no YouTube de um soldador, ele falou do curso de soldagem da FATEC. Eu peguei e falei, curso de soldagem, então vou aprender a soldar. Fui, fiz a inscrição, fui selecionado, passei e comecei. Depois que eu cheguei lá, que eu fui entender o que era o curso de soldagem da FATEC, que realmente ia muito além
do que eu esperava, me traria muito mais conhecimento do que eu imaginava para seguir o projeto, que eu acabei abandonando por questões do país e tudo, não deu para seguir em frente. Eu costumo dizer que eu caí de paraquedas na FATEC, porque eu entrei por um motivo e lá me redescobri profissionalmente para seguir outro caminho. Interessante você falar isso, porque soldagem hoje em dia é um curso que está até em ameaça de extinção, né? Ele tem Sim, lutado para atingir o quórum mínimo. Não quer dizer que o vestibular é mais fácil por isso, ao contrário, é uma prova de ingresso difícil, a FATEC sempre foi. Mas as pessoas estão procurando cursos mais glamurosos, menos chão de fábrica. E é interessante ver que essa procura por soldagem aconteceu por uma demanda do mercado que você enfrentou. E, de certa forma, te manteve no mercado até hoje com essa atuação, com seu laboratório, com seu parque de máquinas. Que tipo de peça que você faz para soldagem? Elas enfrentam calor? Elas são berços de montagem? Que tipo de peça que você trabalha? tem feito bastante suporte para o carretel, para algumas máquinas específicas. Tem feito também, inclusive peça que o fabricante, no caso, acho que não seria bom falar marca, mas que o fabricante não vende uma trava de maleta, por exemplo. O fabricante não vende somente a trava. Ele só vende o conjunto inteiro, que custa em torno de R$ 3.500 o conjunto inteiro, a maleta. E tendo essa necessidade, vendo essa necessidade desse meu cliente, e sei que é de outras empresas também, eu desenvolvi aquela peça em específico que quebra, e daí comecei a pegar outras peças, guia de arame, ah, capa isolante para onde vão os conectores, conector também, eu comecei a fazer um conector impresso em resina, devido à precisão e resistência à temperatura e isolamento elétrico. Então, assim, Peraí. A resina você usa pela resistência térmica? Qual que é o HDT das resinas, você sabe? se eu posso pegar aqui e te falar, de Por cabeça. favor, não tem problema, fica à vontade. Enquanto ele está pegando, deixa eu salientar para o povo que existem milhares de formas de soldagem. A gente tem a solda por eletrodo, solda MIG, solda MAG, solda aquela que você vê nos filmes, o pessoal com o eletrodo batendo usando a máscara. Existem milhões de formas de soldar peças entre si, com atmosfera especial, sem atmosfera especial. E todas elas, o que tem em comum é o envolvimento de alta temperatura e condução de corrente elétrica. Cristiano, qual que é o HDT dessa resina? Cara, por incrível que pareça, é uma resina chinesa e eles não colocaram na embalagem. Mas o que você detectou? Que ela resiste até quanto? Qual que era a sua demanda que ela precisava resistir? Bom, superior ao filamento de PETG, que é o que eu mais uso para as peças, mas não seria algo tão superior que chegasse a mais de 100 graus, mas teria Sim, um pouco mais de resistência térmica, e devido a ser um conector que tem partes muito pequenas e muito delicadas, eu fiz teste com ABS, com PETG, PLA, para ver se dava certo, mas ficou muito frágil. Aí eu usei essa resina, a Touk, que ela deu a resistência que precisava, teve a precisão dimensional para que encaixar o conector que eu fiz encaixasse no original, sem problema nenhum. Ele tem uma trava interna que vai um pino de conexão. Tive que trabalhar até conseguir chegar no mais próximo possível do original para que fizesse essa trava na altura correta. Então, a resina foi que me atendeu para suprir todos esses requisitos. As peças foram em campo, para você ter uma ideia, eu fiz 30 peças para esse cliente e em 45 dias tinha acabado as peças dele. Ele foi substituindo as que caramba. estavam quebradas, foi a- deu certo, ele foi substituindo, e em 45 dias acabaram as peças, então para poder fazer mais agora.
Muito, muito interessante. E acho que é a primeira vez que eu ouço um case de seleção de máquina de resina, que não seja as da Stratas, com Digital ABS, com suas resinas especiais, escolhido pela demanda mecânica e não só pelo acabamento. Nos fale um pouco como é o seu processo criativo. Quando chega uma demanda para você fazer, como é o processo de projeto? Você usa scanner 3D, você usa CAD, você busca a peça pronta, se for uma peça que é homologada. Eu, por exemplo, não sabia, mas a fabricante daquelas da fitinha em forca-gato, as fitas, como é que Ah, chama? Hellerman. A fita Hellerman, você tem um gerador de STL no site dela. Hoje você pode Ah, gerar todas os presilhas, todos os prisioneiros, tudo que eles vendem, você também pode fazer no site deles o 3D e baixar o STL para impressão. oh, Então, bacana. é interessante ver que a indústria dos produtos que são commodity estão começando a se mover para a criação dessa manufatura aditiva sobre demanda, né? É um passo além de deixar o produto estocado, você ter ele na hora que você precisa e produzi-lo sobre demanda. No seu mercado, isso já é realidade? Ou você ainda precisa fazer a medição ou digitalização para produzir o CAD? No meu caso, como são peças de máquinas que acredito eu que os fabricantes não vão querer que se tenha os arquivos dela disponibilizados gratuitamente ou facilmente por aí, eu recebo a peça, faço tudo com um paquímetro. Teria como eu mandar para uma empresa fazer escaneamento e com esse escaneamento eu trabalhar a peça, mas além do custo, não é tão simples como muita gente pensa, que é só comprar o scanner, escanear e a peça vai estar pronta para poder imprimir. Não, ali você só reduz a medição e aumenta um pouco a precisão. Então, para economizar e agilizar o tempo, esse meu tempo, eu faço com paquímetro, eu construo a peça, eu procuro uma posição, coloco a peça em uma posição, e dali eu vou construindo ela de baixo para cima, refazendo cada detalhe, tirando as medidas e fazendo cada detalhe até chegar na peça final e os acabamentos. Depois disso, eu imprimo, faço aferimento da precisão da peça, testo em materiais diferentes. De acordo com o material, tem que fazer uma recalibragem de dimensão da peça, devido à retração do próprio material. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque não adianta eu fazer uma peça com as medidas precisas, imprimir em ABS, pô, beleza, tá, as dimensões estão ok. Só que na prática, não vai ser em ABS, vai ser em PETG, por exemplo. Quando eu É for isso que eu imprimir em queria que você PETG, contasse um pouco. Como é que é o funil de aplicação para escolher o material depois que você terminou o desenho? bom, o primeiro detalhe seria justamente a ver com o cliente onde a peça vai, o que ela vai sofrer em termos de esforço mecânico, exigência de resistência térmica, elétrica. Com essas informações, aí eu verifico qual o material que melhor atende aquela necessidade. Teve cliente que me pediu peça mesmo que eu tive que fazer em nylon com fibra de vidro, porque é uma peça que sofre desgaste, e eu tenho certeza, a peça que eu fiz vai durar muito mais do que a peça original, que é num material bem mais simples. Então, esse cuidado de analisar a aplicação para definir o material, depois de tudo definido, ainda faço a amostra, refaço as medições e mando para o cliente testar. O cliente é que vai me dizer no final se a peça realmente deu certo ou não. Muito legal, muito legal. E você leva em conta os critérios, então, resistência à luz UV, resistência à abrasão química, dissipação eletrostática, para fazer esse funil de aplicação. Aonde você achou nylon com fibra de vidro no Brasil? Na verdade, eu fui no Paraguai e trouxe de lá. Depois eu encontrei aqui no Brasil, apesar que, na verdade, já tinha aqui no Brasil, mas custava algo em torno de 5 vezes mais. Aí Entendi. lá no Paraguai eu consegui um preço bem acessível, mas agora já está mais fácil de encontrar aqui no Brasil. Muito legal. E o fato que você conseguiu fazer esse funil de aplicação e fez um material que é superior ao original também é um case interessante, né? Então, você trabalha com o processo de fazer a modelagem a partir do arquivo original, da peça original,
Depois disso, você traça um funil de aplicação para determinar qual é o material mais adequado, e aí você parte para a produção e validação posterior em testes. Existe algum software que te ajuda no processo que você já utiliza? Nós sabemos hoje que o Bambu, por exemplo, oferece aquela ferramenta Helio Simulation. Você chegou a utilizar? Eu sei que ela só é válida para materiais da Bambu que ainda não são tão acessíveis no Brasil, e mesmo as lojas que têm não possuem os materiais de engenharia mais Chan, né? Aqueles que fariam melhor uso. Uhum. Mas tem alguma ferramenta equivalente ou você ainda está no método mais empírico, que também não está errado, porque tem poucas ferramentas? Infelizmente eu ainda estou utilizando o método mais empírico por falta de acesso a ferramentas, e tá difícil acompanhar a evolução do mercado, tanto em hardware quanto em software, né, nessa área, porque constantemente tem saído novos softwares, novas versões, implementos, aí nem todo mundo tem o conhecimento, aí até você testar, às vezes você não tem o tempo para poder fazer tantos testes assim, para ter certeza, para usar na prática. Então a gente acaba meio que sendo forçado a utilizar métodos mais, digamos, até mais arcaicos, mas são mais confiáveis. E devido à utilização constante, você já tem um procedimento, uma base para se seguir. Então, para mim, ainda estou seguindo esse método mais antigo. Meu pai costuma dizer que o único método que é arcaico é o que não funciona. Se É. funciona, ele mesmo escreveu várias normas para a BNT para soldagem. Não sei se ele chegou a te contar essa história, que existe um ensaio nos tubos que precisam conduzir gases, onde você utiliza um produto criador de bolhas para verificar se o tubo vaza, né? Uhum. É a forma que ele achou mais elegante para descrever detergente. O Ah, produto fazedor de bolhas. sim, agora que você falou esse detalhe, eu lembrei dessa explicação dele. Então, a nossa inventividade brasileira, muitas vezes a gente subestima por causa de síndrome de vira-lata e tal, mas nós Sim. criamos soluções que são 1000 vezes mais baratas que laboratórios complexos lá fora, com resultados iguais ou superiores. Então, eu não subestimo nossos métodos, não. Eu acho que eles são todos válidos, mas eu sinto uma carência de softwares que ofereçam um pouco a mais, né? Depois que a gente modelou a peça impressa em 3D, é preciso dizer que ela não vai ter a mesma resistência de uma injetada, cabe a nós determinar se vale a pena fazer sólida, ou se o tempo de preenchimento de uma secção sólida vai ser tão grande que vai causar solda fria, e no final a peça solda pode vir a ser mais frágil que uma peça semissólida, porque o preenchimento vai garantir uma fusão melhor das camadas, pelo tempo que leva para preencher. Eu sinto muita falta dessas ferramentas, mas eu queria ouvir de você, o que você sente falta da nossa rotina atual, do nosso sistema, para poder fazer da modelagem, do funil de aplicação, da impressão 3D e da validação? Quais são os gaps que você identificou? Bom, na modelagem, eu tenho usado dois softwares, o Solid e o Fusion. Sei que ambos têm simulador de fadiga, para identificar onde a peça tem um ponto mais frágil e tudo, só que infelizmente não temos, assim, tantos cursos disponíveis para que possamos saber, conhecer a ferramenta a fundo, todos esses detalhes. Existem, sim, mas ou são muito caros, ou não é fácil você conseguir encontrar, ter uma referência, não tem eu não encontrei ainda uma referência muito grande para essa parte da modelagem 3D. Então, ainda estou correndo atrás de novos cursos, de talvez uma pós ou uma outra faculdade, para que eu consiga, de outras formas, chegar na perfeição, no uso mais completo desses softwares. Na parte de, depois da peça pronta, para fazer os trabalhos para fazer os testes, realmente não achei outras soluções senão os métodos antigos. Então, assim, ainda vejo uma carência no geral com relação a gente ter facilidades para poder agilizar esse processo, porque se tivesse acesso, tivessem softwares para que eu pudesse, ao invés de ficar testando aqui em laboratório, depois mandar para o cliente, de repente pode levar semanas ele testando a peça para chegar no resultado que um software poderia me direcionar. Ó, reforce aqui. Eu ainda faço isso manualmente. Eu pego a peça original, verifico onde ela quebrou,
que geralmente, muitas das vezes eu recebo peça quebrada, então eu verifico onde ela quebrou. Tá, ela quebrou aqui, na hora de posicionar ela na mesa, eu posiciono ela de uma forma, e já começa, na verdade, na modelagem. Eu modelo, coloco reforços onde eu sei que a peça quebra, na hora de imprimir, procura a melhor posição que mantenha um bom acabamento e aumente a resistência da peça. Falando de matéria-prima, que você tocou no assunto, como é que foi a transição de fazer soldagem e mudar para trabalhar com polímeros? Conseguiu complementar alguma coisa ou você teve que buscar muita informação fora? Informação, infelizmente, eu tenho que buscar, todos os dias eu tenho que assistir pelo menos uns 2 vídeos, geralmente de fora, falando sobre materiais novos, para tentar chegar num polímero que, putz, para uma determinada situação, em vez de usar, exemplo, nylon, eu posso usar um outro material que seja tão bom quanto, seja melhor do que o nylon, mais fácil de imprimir, para que eu consiga ter um bom resultado na peça do cliente. Infelizmente, nós temos um E a probleminha. outra parte da equação, né? A gente tem pouca formação de polímeros na faculdade. Claro que soldagem eu não esperaria isso, mas eu fiz FATEC também, eu fiz projetos de produto, e nós tivemos 2, 3 semestres de formação no famoso gráfico ferro-carbono, com austenita, cementita, perlita, Fiz mas bastante. zero formação em polímeros. Então, muito da minha formação de polímeros também veio dos cursos que eu fiz da Stratasys, ao ponto que muitas vezes eu não sei os termos em português, porque eu fiz os cursos lá fora. E aí, a hora que eu saio da Stratasys, eu encontrei um segundo cenário, que é a falta de folha de dados dos fabricantes brasileiros, né? Conseguir um datasheet, uma folha de dados do material. Como é que você tem lidado com isso, já que cada fabricante, você falou, eu fui no Paraguai e achei um nylon com fibra de vidro. Como você soube que o percentual de fibra de vidro ali ia atender, ou você arriscou para depois descobrir na área empírica? Na prática, aqui no Brasil, você falou realmente, infelizmente é uma verdade. Os fabricantes de filamentos nacionais, parece que eles têm medo de expor qual é o material que eles estão usando, qual o percentual que eles estão usando de mistura de materiais. Nesse caso, eu parti para um filamento da Bambu, que eu já sabia da qualidade do material dos filamentos da Bambu. Depois eu parti para a confirmação na prática. Então, assim, tem essa deficiência dos filamentos nacionais, mas mesmo lá fora, na prática é bom a gente sempre testar, porque não dá para... É uma área nova, não é uma ciência que dá para a gente falar, faz exatamente assim para qualquer peça, aproximadamente nesse formato, que vai dar certo. Não, você tem que testar, quando é coisa séria, você tem que colocar na prática e ver se realmente vai te atender. Você tá falando tudo isso, e eu estou lembrando da palestra que nós vimos na Expo 3D, no Congresso de Manufatura Aditiva, que o Tiago Medeiros, da Levos, nos fala que lá fora eles já trabalham com o conceito do gêmeo digital. Você precisa fazer uma peça que ela vai ser produzida em um material, vamos dizer, poliacetal com 25% de fibra de vidro. Esse material não está disponível para impressão 3D, mas você consegue buscar um gêmeo digital, ou seja, não é poliacetal, é PP, não é fibra de vidro, é fibra de carbono, não é 25%, é 40%. Mas é um material totalmente diferente? Não, mecanicamente, a hora que eu olhar os datasheets, eles são mecanicamente equivalentes. Isso me permite validar se o material impresso, depois aceitou o trabalho, e eu posso passar a fazer por injeção o material designado pela engenharia, porque é mais barato do que aquela mistura que eu usei para imprimir, alguma coisa assim. Uhum. Você já se viu reinventando esse método no seu dia a dia, tendo que usar um material, buscar uma semelhança mecânica para poder atender depois um outro material que seria usado no processo final? Você chegou a ver? O que você tem alguns pensamentos? Eu sei que você tem alguns pensamentos sobre aquela palestra do Thiago, que eu saí de lá mais apaixonado ainda pelo que ele mostra, pelo que ele fala. Como é que foi para você esse conhecimento do gêmeo digital? Se eu tivesse condições de usar ele na prática, essa metodologia na prática, seria excelente. Mas, infelizmente, eu tenho que partir para uso pelo menos 3 ou
na verdade, 4 materiais, tipo PETG, PLA, ABS, ASA, vou testando. Infelizmente, eu tenho que fazer o teste prático para chegar no material que chegue ou similar, o mais similar possível, ou superior ao original. Mas São as gostaria muito de mazelas. utilizar o que ele passou na palestra, eu gostaria muito de utilizar, mas ainda não está ao meu alcance. São as mazelas do nosso dia a dia. Agora eu quero ouvir uma outra parte da sua experiência. A gente focou bastante na sua produção da peça. Como tem sido para você ganhar mercado nesse segmento? Que você deve concorrer com pessoas com menos formação, com um preço de R$ 19 a hora, porque não quer viver disso, pessoas que cobram muito barato. Como que você tem enfrentado a sua concorrência e como os seus clientes, como você tem feito para convencer os clientes do valor do seu serviço? Bom, agora, a intenção nossa agora, ainda a partir acho que do segundo trimestre agora de 2026, nós queremos abrir mais o mercado para marketplace e tudo, para chegar a ter outros clientes que nós não chegamos diretamente. Que até então, praticamente por indicação, um cliente nos indica para outro, ou passa uma dica, ó, tal empresa assim tem uma demanda de peças assim. Então, com isso, nós estamos conseguindo chegar a esses clientes através do famoso boca a boca. E a demonstração, além do preço, um dos grandes atrativos é a rapidez com que eu consigo entregar as peças para o cliente. Tem cliente que fez pedido de peças variadas, mas num total de quase 300 peças. Eu consegui entregar para ele em uma semana, algo que ele, além da parte burocrática, que teve caso de peças mesmo, que ele não conseguiria comprar uma quantidade inferior a um lote de 1.000 peças. Então, para ele, além dessa vantagem de não precisar importar um preço muito abaixo das peças que são revendidas aqui no Brasil pelos representantes, essa agilidade de ter rapidamente as peças para as máquinas ficarem o menor tempo possível parado, tem sido o carro-chefe para convencer os clientes. Você trabalha com uma área que é bem particular, que é a prestação de serviço. Você chegou a considerar criar perfil do Instagram, eu não vou dizer dancinha no TikTok, que nós somos velhos para isso, né? Mas você chegou a considerar marketing digital para o crescimento, para buscar mais clientes? Eu sei que esse ainda é a sua segunda tarefa, a sua principal empresa ainda é o de suporte de TI, mas você enxerga uma oportunidade ou planeja fazer alguma ação para tentar inverter a balança de ganhos, que a impressão 3D venha a ser o principal mercado, e como você pretende fazer esse crescimento, se o fizer? Sim, já tenho eu venho produzindo vídeos matriz para posteriormente fazer edição, já tenho um canal no Instagram, mas assim, eu não tenho Fala pra gente o canal. Deixa eu até pegar aqui, que é arroba CG3Dprint. Deixa eu pegar aqui, que eu tenho Eu movimentado também tão esqueço o meu pouco, canal, não se preocupa. infelizmente, como não tenho movimentado tanto, eu até esqueço. Eu estou vendo aqui a CG 3D Print BR. Isso. E você tem algumas peças aqui também de modelagem de decoração que são muito bonitas, hein? São alguns casos, são projetos, quer dizer, não pude colocar aqui que são projetos de clientes, de agência de marketing, são protótipos de brinquedos, tipo os brinquedos do McDonald's. Então, tem alguns casos que eu fiz para agências, e uma deficiência que nós encontramos para seguir nessa área foi a mão de obra para fazer as pinturas. Tanto que agora minha esposa está fazendo curso de pintura para que a gente consiga atender melhor, mais rápido e com mais qualidade esse nicho de mercado que seria os protótipos de brinquedos para agência de marketing. Com o seu DNA, você deve trabalhar principalmente na indústria. Como é que foi aparecer um trabalho de publicidade para vocês? Foi indicação? Foi a agência de marketing de alguma empresa que você atuou, que indicou? Como é que foi
essa expansão de serviços? Foi através de contatos em agências de marketing, que eu presto serviço ainda para eles, e uma outra que foi indicação de um ex-funcionário dessa agência que me indicou uma outra agência que eu fiz os protótipos que eles me pediram para fazer os protótipos para eles. Então, assim, a indicação ainda é o principal meio de divulgação que eu tenho utilizado, mas pretendo posteriormente focar mais no Instagram. Legal, o boca a boca é impagável e eu acho que soluções industriais, soluções mecânicas, pelo menos no meu dia a dia, a maior parte dos meus clientes que são de indústria, muitas vezes é o cara que já tem antipatia à rede social, né? Já não tem Instagram, já acha que é bobagem, então já é o cara que ele já não gosta mesmo. E nada vende melhor do que um serviço bem feito, no prazo, nada gera mais indicação do que esse tipo de crescimento. Mas como é que você planeja fazer a marca CG 3D Print e possa chegar a ser, então, o seu principal carro-chefe? Você vai ter um crescimento orgânico. Um deles, hoje em dia não tem como você fugir das mídias sociais, do marketing digital, para se tornar conhecido. Então, partindo para o marketplace, para atingir os clientes menores, aí realmente eu vou precisar focar também em divulgação para convencer esses clientes que eu não vou ter oportunidade de mostrar para eles, de levar até eles peças, de comprovar a eficácia e a resistência das peças que eu fabrico. Então, eu vou ter que investir em marketing para trazer como marketplace uma venda, não uma venda ativa, seriam vendas passivas, mas quando a pessoa for, mas quem é essa empresa? Será que presta ou não? Eu tenha um espaço para que ele possa ver a qualidade dos produtos. Interessante. Você falou um negócio. Você hoje não tem aquela produção de pecinhas genéricas só para criar atração em marketplace, então, né? Você é focado em desenvolver soluções para o cliente, seja ele da indústria, seja ele na área de agências de propaganda, de marketing, mas você ainda não tem aquela venda que muita gente acaba apelando, para a máquina não ficar parada, eu vou fazer um suporte de Alexa e vender por R$ 10 no Mercado Livre. Você ainda não foi buscar essa terceira via. Não, essas pecinhas mais, assim, eu vejo que se for para ficar no 0 a 0 ou simplesmente desgastar a máquina para ela não ficar parada, eu não vejo vantagem nisso. Para mim, a máquina ela tem que trabalhar para se pagar e dar algum retorno para que a empresa possa continuar crescendo. Não que eu não tenha projetos para peças exclusivas minhas para atender o público, tipo luminária, abajur, pendente de luz e mais algumas coisas de enfeite, mas assim, vão ser peças que terão, você não vai encontrar elas em um Maker World da vida, você não vai achar elas em qualquer lugar. Então, assim, eu pretendo até produzir algumas peças, mas são peças exclusivas de criação minha. Interessante. Falando dessa questão do Maker Word, as peças de agência de publicidade, você também fez a modelagem? Na verdade, eles me mandaram, a maioria dos casos, eles me mandaram geralmente uma única foto. Eu utilizei a IA para poder gerar o modelo 3D, joguei para um software de malha para poder fazer algumas pequenas correções que eram possíveis sem alterar o projeto em si. Daí sim eu fiz a impressão e pedi para um terceiro fazer a pintura. Mas a modelagem Muito, orgânica ainda estou trabalhando junto com um colega da faculdade, que ele está focando mais na modelagem orgânica, para que eu tenha acesso mais fácil ao modelador orgânico. muito legal, muito legal. Cristiano, muito 10 a sua experiência. Você está atravessando uma mudança de carreira quando foi para a soldagem, que te levou à manufatura aditiva, na qual você se revestiu de conhecimentos que você teve que perseguir para fazer o redesign das peças, para poder fazer a manufatura aditiva, para fazer o funil de aplicação de materiais, e tem crescido organicamente, meramente pela indicação dos seus clientes satisfeitos.
Isso é raríssimo de encontrar esse tipo de arquitetura. Eu queria que você desse uma dica para aqueles que estão começando, para os nossos colegas de sala que vão ouvir esse episódio, lá, os alunos lá da 3D Prime também, ou seus colegas da FATEC. Como é que a pessoa pode ingressar nesse mercado? Aonde que ela deve buscar conhecimento? Qual o primeiro passo para quem quer entrar no mercado de prestação de serviço industrial com a manufatura aditiva? Bom, primeira dica, uma formação, por mais que algumas pessoas achem que simplesmente assistir vídeos, ela vai ter o conhecimento suficiente, ajuda muito, sim, mas não é o suficiente. Uma formação acadêmica é algo primordial para que você não conheça, além de um detalhe que na indústria é primordial, são regras que devem ser seguidas, são normas, você tem que seguir, tanto por segurança quanto por exigência e até para você aprender a trabalhar com a resistência dos materiais. Então, comece com uma formação, não deixe de assistir vídeos, de procurar conhecimento por conta própria. Segundo passo, reforce seu network. Amizades que você faz na faculdade são para a vida toda, podem te abrir inúmeras portas, e nessa sequência de amizades, procurar pessoas que possam agregar junto com você ao seu negócio, ou você que possa agregar ao negócio daquela pessoa, que um amigo crescendo, ele pode te puxar e te levar junto para crescer junto com ele. É tanto que tem um projeto, tem um professor da FATEC que me chamou para vermos a viabilidade de um projeto um pouco maior. Então, estou muito feliz e muito grato a esse professor pela oportunidade. Ainda vamos começar a trabalhar nesse projeto, que pode ser algo bem maior em breve. Pô, muito legal. Obrigado pela exclusiva aqui, hein? Olha o furo de reportagem acontecendo. E obrigado pelas dicas. Deixa eu, pra gente, antes de encerrar, a gente falou bastante de canais. Você tem alguns canais que você quer deixar uma recomendação aqui? Nossa, de cabeça. Eu também assino, eu também assisto e nunca lembro do nome, não se preocupa. Eu, Ah, eu, eu recomendo sempre o CNC Kitchen, que eu sei que você também sim. assiste. Você Uhum. assiste o Make Anything, do australiano, como é que chama o nome de Viking? Deixa eu pegar aqui que eu. Eu também deu branco agora do Make Anything. Angus, o Angus. Sim, eu tô olhando aqui qualquer que de nome, às vezes eu assisto os vídeos, eu não fico olhando os nomes, eu me inscrevo nos canais. E aí a gente senta no sábado, quando tá livre, e assiste aquela linda lista de canais e vê, sem olhar nome por nome, né? Você só vai consumindo os conteúdos, vendo se esse vale a pena e se não vale a pena. Além dos sábados, eu também, aos poucos momentos de tranquilidade que eu tenho, minha mulher às vezes até reclama, pô, será que não dá para assistir alguma coisa que não seja impressão 3D hoje? Porque tudo que aparece, Eu se tenho esse deixar, é mesmo, 24 horas eu tenho vendo o só mesmo impressão. problema. Uma reparação, Make Anything é o Devan, aí o CNC Kitchen é o Stefan, e o Uhum. Angus, ele é do Makers Muse. Makers Ah, Muse, o australiano. Ele é um cara. Eu digo que esses três caras cobrem as três áreas da impressão 3D. O CNC Kitchen é o nerd de datasheet, de ensaio, é o que gosta de fazer. O uhum. Make Anything é o cara da criatividade. E o Maker's Muse é o cara que ele balanceia mercado, ferramentas adicionais, novos softwares. Ele é um cara que equilibra um pouco os outros dois. Nenhum deles é semanal, né? A gente Uhum. brincou aqui do sábado, né? Mas eles são quase que quando dá Zenal. Ah, Essa é a verdade. Mas são canais muito bons, que eu já escrevi sobre eles no Substack, mas eu deixo aqui de novo a recomendação, que são canais muito bons. o The Next Layer também, tem visto bastante vídeo Sim, dele. sim, eu Tem, gosto. Mas ele inclusive, é muito compulsivo, o Next Layer, por lives. Eu não consigo acompanhar lives de 1h30 por semana. não, mas ele tem um, não sei se é oficial dele realmente, mas tem um, para quem tem problema com o idioma, tem um dele em português. Ah, sim, tem um por IA que traduz.
Eu acabo usando ele no carro, porque meu carro tem um. Eu não invisto nunca em caixa de som. Então a Ah, minha caixa de som é fraquinha. E às vezes, para ouvir em inglês no trânsito, eu prefiro pôr o canal em português, mesmo que ele erre alguns termos, às vezes eu tenho que uhum, voltar, falar, nossa, que diabo ele está falando, né? Que nem tem um vídeo que o Makers Music fala agora recente sobre o PEBA. E o cara sim. falando, e o material PEBA, ele é um material que você pode utilizar no PEBA. Eu falei, nossa, o que é PEBA? PEBA, né? A tradução da IA trazendo a sigla fica um negócio que é uma gracinha. Ah, e toda hora, do nada, quente, quente. É quente, hot bed, hot end. Verdade. Cristiano, obrigado pelo seu tempo. Queria reforçar mais uma vez para os nossos ouvintes: olha, gente, vamos nos inscrever no canal CG 3D Print e ajudar o Cristiano a ficar motivado a alimentar aquele Instagram, continuar contando para a gente o que ele está inventando, o que ele está fazendo, o que ele está descobrindo. E fazendo aqui, você pode mesmo pegar agora como tarefa para você alimentar suas redes sociais. Ó, esses são os canais que a Manuel perguntou e eu não soube responder. Então, quem quiser Ah, boa. saber aqueles canais exatos que alimentam o coraçãozinho e a mente do Cristiano, é só acessar o canal dele CG 3D Print, sem dancinha, sem, né, o tempo passando e você pensando, nossa, quem lembra de fantasia no SBT a esta hora? É, a dancinha para mim, a minha coluna não me permite mais fazer Você, isso. você já tá igual o Hugh Grant no filme Letra e Música, né? Que ele era um dançarino de boy band que ele se orgulhava de chegar aos 50 sem a cirurgia de quadril. E aí ele termina o filme tendo que fazer a cirurgia de quadril porque ele não conseguia mais. Não, nenhum de nós vai fazer cirurgia de quadril aqui. Mas se vocês quiserem saber mais conteúdo, CG 3D Print, tem algum e-mail, algum outro endereço de contato que a turma possa te contactar? Bom, pode ser direto por lá, de lá eu repasso os canais. Pode me mandar mensagem lá pelo Instagram, que eu repasso, que eu respondo passando e-mail, telefone, tudo certinho, fica mais fácil. Então é isso, e eu queria também intimar nossos ouvintes a deixarem perguntas aqui no post. Eu vou deixar um post aberto aqui para quem usa o Spotify. Quem não usa o Spotify pode me escrever em olá@emanuelcampos.xyz ou me procurar nas redes sociais com o mesmo nome, emanuelcampos.xyz, e mandar perguntas pro Cristiano, porque eu já estou ansioso que ele volte aqui para falar do funil de aplicação de materiais, por que nylon com fibra de vidro. Então, Cristiano, obrigado por este primeiro episódio. Tenho certeza que vai ser o primeiro de uma série e eu estou ansioso para recebê-lo de volta. Ah, eu que agradeço pela oportunidade e espero poder ajudar a você, ao seu público também, e ao- alimentarmos cada vez mais essa família de impressão. Maravilha. Muito obrigado a você e obrigado a todos que estão nos ouvindo. Não esqueçam de deixar sua pergunta no post ou no e-mail para que a gente possa trazer o Cristiano de volta aqui e até semana que vem. Ok. Desligando o gravador. É, um pouquinho,